Bom dia, igreja. A leitura de hoje se encontra em 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. 1 Pedro, capítulo 4, a partir do versículo 12. Meus queridos amigos, não fiquem admirados com a dura prova de aflição pelo qual vocês estão passando, como se alguma coisa fora do comum estivesse acontecendo com vocês. Pelo contrário, alegrem-se por estarem tomando parte nos sofrimentos de Cristo, para que fiquem cheios de alegria quando a glória dele for revelada. Vocês serão felizes se forem insultados por serem seguidores de Cristo, porque isso quer dizer que o glorioso Espírito de Deus veio sobre vocês. Se algum de vocês tiver de sofrer, que não seja por ser assassino, ladrão, criminoso ou por se meter na vida dos outros. Mas, se alguém sofrer por ser cristão, não fique envergonhado, mas agradeça a Deus o fato de ser chamado por esse nome. Pois o tempo de começar o julgamento já chegou, e os que pertencem ao povo de Deus serão os primeiros a serem julgados. Se esse julgamento vai começar conosco, qual será o fim daqueles que não creem no Evangelho de Deus? Como diz as Escrituras Sagradas, se é difícil os bons serem salvos, o que será daqueles pecadores que não querem saber de Deus? Por isso, os que sofrem, porque essa é a vontade de Deus para eles, devem, por meio das suas boas ações, entregar completamente aos cuidados do Criador, que sempre cumpre as suas promessas. Palavras do Senhor. Bom dia, irmãos. A bateria ali já está pouca, vou me prevenir. Meus irmãos, a gente acabou de acompanhar uma leitura que fala sobre os sofrimentos do cristão. Às vezes a gente não entende bem os sofrimentos, né? Parece que há algo errado com a nossa vida ou com a nossa família, porque parece às vezes que o sofrimento eles não têm fim. Mal a gente passa por um, né, supera um, e aí a gente acaba entrando em outro, e assim a gente vai vivendo. A verdade da vida é que enquanto nós estivermos vivos, nós teremos de encarar os sofrimentos. Você sofre até quando você ama. A Bíblia diz que o amor tudo sofre. Então assim, se você quer sofrer, ame alguém. Deixa o teu filho ficar doente para você ver. Você, de repente, vê a sua vida virando do avesso, a sua agenda, que era toda cronometrada, já passa a ficar toda atrapalhada, é uma dispensa do trabalho, é um cuidado especial. E se seu filho demora a melhorar, você sofre. Você perde noites e noites de sono. Quando você ama uma pessoa, tudo o que acontece com aquela pessoa te afeta. Quando vem uma perda, então, aí o nosso mundo desaba. Quem nunca pensou em desistir de tudo, da igreja, do casamento, do emprego, da vida, porque se deparou com a pressão forte demais, com um sofrimento que parece grande demais? Imagine, irmãos, a dor que Abraão sentiu quando ele caminhava para sacrificar o seu filho. Um filho da sua velhice,
Deus, ele operou um milagre no ventre de Sara, e ela já idosa, ela concebeu a Isaque. Imagina como Abraão amou Isaque. Mas Deus, ele quer uma prova do amor e da dedicação de Abraão. E ele pede Isaque. Ele pede o seu filho amado em sacrifício. O que você faria no lugar de Abraão? Se Deus dissesse que iria recolher a alma do seu filho, o que você faria? Você olharia para o alto e diria que Deus não te ama? Diria que Deus é injusto com você? Desanimaria de continuar caminhando na fé? Você abandonaria o seu ministério? Na vida, nós passaremos por momentos de muito sofrimento. E também passaremos por momento de pouco sofrimento, mas sempre haverá tribulações. Tiago capítulo 1, versículo 2 diz assim: irmãos, receba com grande alegria o passar por provações. Nós somos desafiados a considerar as provações como motivo de grande alegria. Parece estranho isso. O sofrimento, ele não é um fim em si mesmo, mas ele é uma forma de nos educar. Ele é uma forma de nos ensinar a suportar, a criar uma casca, a permanecer firme sob pressão. E isso produz fé. Por mais difícil que seja a situação, nós não podemos desistir, porque é nesse processo que se forja o caráter do cristão. A fé, ela não começa quando tudo vai bem, quando tudo está dando certo. Ela começa quando tudo parece impossível e você decide confiar no único que pode resolver aquela situação, o Deus do impossível. Quando a gente sofre, Deus pode usar isso para começar um processo de melhoria, um processo de amadurecimento da gente. Todo mundo que pisa nessa terra, invariavelmente sofrerá. Agora, sofrer por causa de Cristo, isso deve ser motivo de grande alegria. Os profetas do Velho Testamento sofreram. Homens e mulheres de Deus na Bíblia sofreram. Quem pode se comparar a Jó em medida de sofrimento? Talvez Paulo, que também sofreu bastante por causa do nome de Cristo. Aliás, todos os apóstolos sofreram, e sofreram muito. Até o próprio Jesus, ele nos deu a salvação sofrendo. E ele ainda nos alertou sobre o sofrimento. Ele disse assim: neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Então a aflição, ela é uma certeza, mas a vitória que Jesus, que Cristo alcançou, é a nossa garantia. Sabe por quê? Porque em Cristo nós somos mais que vencedores. A maturidade espiritual é fruto de quem aprendeu a alegrar-se nesse processo. Porque o sofrimento, irmãos, ele é temporário, mas a alegria é eterna. A luta é grande, mas Deus é maior. Deus quer que a gente aprenda
lições com o sofrimento. O sofrimento, ele muda a nossa visão de Deus. Ele muda a nossa visão da vida. Ele nos capacita a ajudar a outras pessoas que passarão pelas mesmas aflições que porventura você esteja passando agora. Você está sendo treinado para ajudar outras pessoas. Mas tem noite, irmãos, que a gente fica rolando de um lado para o outro da cama e não prega o olho. Às vezes a gente levanta da cama só para cair de joelhos e chorar bastante a Deus e desabafar com Ele, porque o sofrimento levou embora a nossa paz. É sofrimento que não acaba mais. E você, irmãos, você não vai ser nem a primeira pessoa que vai passar por isso, e certamente também não será a última, porque não há nada de novo nesse mundo que já não tenha acontecido anteriormente. Lá no Velho Testamento, Israel estava sendo escravizado pelos egípcios. E aí o povo ele é libertado através da mão poderosa de Deus. E ele passa a ser conduzido pelo deserto a fim de ser experimentado. Havia muita dificuldade. Havia privação de algumas coisas. Contudo, Deus se fazia presente. E isso devia bastar para aquele povo. Mas mesmo assim aquele povo murmurava muito, reclamava. E eles não puderam entrar na terra prometida. De certa forma, irmãos, nós somos o povo de Deus que está atravessando o deserto rumo à terra prometida. Por acaso no deserto há fartura? Por acaso no deserto mana, leite e mel? É claro que não. No deserto nós somos experimentados. No deserto nós enfrentamos muitas dificuldades, muitas dores, muitos sofrimentos. Nós estávamos escravos no nosso Egito. E Deus, o Senhor, nos resgatou. E nós entramos nesse deserto com Cristo. Entretanto, nós podemos escolher entre murmurar ou confiar que o Senhor está conduzindo a nós com a sua mão poderosa. E que nada nos faltará. O prêmio de ser obediente, o prêmio de ser perseverante, está logo ali no fim da caminhada. A nossa morada eterna, o nosso alvo, a nova Canaã celestial. Paulo disse aos romanos: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Essas bênçãos, elas estão guardadas para nós, se nós permanecermos fiéis a Deus. Você pode ter certeza de que vai valer a pena cada luta. Vai valer a pena cada lágrima derramada. Vai valer a pena cada gota de suor dispensada nessa guerra. Vai valer a pena continuar insistindo. Vai valer a pena continuar servindo ao Senhor. Se hoje você se vê atravessando dificuldades grandes demais, se existe alguma enfermidade na sua vida, ou de alguém próximo a você, se você passou recentemente por uma perda muito grande, se o seu filho se afastou dos caminhos do Senhor, se você teve de abrir mão de um emprego,
mesmo precisando de mais daquele recurso, porque aquele emprego iria tirar você dos caminhos do Senhor, ou iria te atrapalhar servir ao Senhor, se você preferiu viver sozinho para não viver em adultério, se na sua casa só você serve ao Senhor, se você deixou de agradar o seu cônjuge, o seu pai ou a sua mãe por causa do Evangelho, e mesmo sendo difícil, você segue firme, sofrendo, mas segue fiel. Se você acha que a sua caminhada está sendo difícil demais, lembra de Paulo. Como aquele homem sofreu. Mas ele continuou fiel a Deus. E mesmo diante de muita dificuldade, ele perseverou. Será que o seu sofrimento, será que o meu sofrimento pode ser comparado ao de Paulo? Ele disse assim: servi ao Senhor com toda a humildade e com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente e de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus. Agora vem a melhor parte. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. A vida de Paulo nos ensina a olhar além das dores, a olhar além das perseguições, além das tribulações. A dedicada vida de Paulo nos ensina a dependermos do que Deus faz na nossa vida. E Jesus ainda disse: eu vou mostrar para esse Paulo o quanto importa sofrer pelo meu nome. Imagina se Jesus fosse mostrar para você o quanto importa sofrer pelo nome dele. Pensa comigo. Paulo esteve cego por 3 dias. Saiu fugido de Damasco e Tessalônica. Foi expulso de Antioquia. Em Listra ele foi apedrejado. Esteve preso na Macedônia e Roma. Sofreu uma alfagem em Mileto. Foi picado por uma serpente venenosa em Malta. Teve de suportar um espinho na carne. Ufa! Eu não aguentaria metade disso. Mas ele nunca se deu por vencido. Ele nunca desistiu. Não aceite que os sofrimentos te parem. Paulo não foi parado por nenhum sofrimento. E ele ainda frisou: para mim o morrer é lucro. Que nós possamos nos espelhar em Paulo, que não se abateu pelos sofrimentos e ainda ele cumpriu e amou a sua missão. A caminhada não é fácil e ainda é desafiadora. Jesus ele deixou para nós um preço de sacrifício para que a gente possa ser discípulo dele. Eu tenho que carregar a minha cruz. Eu tenho que negar a mim mesmo. Não é fácil seguir a Jesus, mas vai valer a pena. Aliás, já está valendo. Eu gostaria de compartilhar com vocês agora a história do pastor Jim Cymbala. Ele é pastor de uma das maiores denominações do Brooklyn, lá nos Estados Unidos.
Lá tem cerca de 16 mil membros. Certo dia, Jim chegou em casa e a sua filha adolescente virou para ele e falou assim: papai, eu não quero mais saber de igreja. Eu quero curtir a minha vida, eu vou sair de casa. Então, aquele pai, como a maioria faria, eu penso assim, aconselhou, pediu, chorou, insistiu, conversou bastante, mas nada adiantou. Ela estava decidida. Aquela menina rebelada contra o pai, contra a família, contra a igreja, contra Deus, botou a sua mochilinha nas costas e ganhou o mundo. E aí, o mundo do Jim veio abaixo. Jim Cymbala chegou a pensar em abandonar o seu ministério. Ele disse: eu não tenho estrutura emocional para continuar a ser pastor. Então, um amigo dele ligou lá da Flórida para ele e falou assim: amigo, esquece essa menina. Ela não está nem aí com você. Toca a tua vida. Toca o teu ministério. Como ouvir um conselho desse? Qual é o pai ou a mãe que desiste de um filho? Ele relata num dos seus livros que houve uma vigília de oração de madrugada. E aí, de repente, no meio daquele povo todo, uma senhora levanta a mão, pede licença e fala assim: pastor, a igreja nunca chorou pela sua filha. A igreja nunca levantou um clamor em favor da sua filha. É hora de fazermos isso. Mulher corajosa. E eles toparam o desafio. Fizeram um grande círculo assim, ao redor dos bancos. E naquela noite, aquele lugar foi tomado de gemidos, de soluços, de lágrimas. Eles compraram aquela ideia. E a fé de Jim foi restaurada naquele dia. Quando ele voltou para casa pela manhã, ele virou para sua esposa e falou assim: querida, eu não tenho dúvidas que nessa madrugada Deus libertou a nossa filha. E ele continua no seu livro, ele diz que 2 dias depois, a campainha da sua casa toca bem cedinho. Aí a mãe vai lá abrir a porta e era aquela filha com os olhos cheios de lágrimas. Ela entra em casa, vai até o quarto onde estava o seu pai e diz: papai, me conte o que aconteceu há 2 dias de madrugada. Porque eu estava dormindo e então eu fui acordada assim, tomada por uma enorme e profunda convicção de pecado. Eu quero dizer para o Senhor que eu estou de volta. Eu estou de volta para Deus. Eu estou de volta para a minha família. Eu estou de volta para a igreja. Aconteceu um milagre na vida daquele homem. Esse testemunho mexeu demais comigo, irmãos. O conforto é a certeza de que Deus ainda faz milagres. Muitos de vocês, se não todos, já perceberam que a minha filha
não está mais congregando conosco. Já faz algum tempo. Uma tristeza para minha esposa e para mim, que não está sendo fácil. Eu que fui chamado para servir como evangelista, de repente eu vi o meu ministério, a minha fé ser colocada à prova, irmãos. A primeira coisa que me passou pela cabeça é se eu deveria ou não continuar no trabalho do reino. Muitas noites em claro, preocupado com o rumo das coisas, tentando descobrir aonde foi que nós erramos, se é de fato que nós erramos. Uma profunda tristeza para nós. Eu pensei em desistir. Mas aí a palavra de Deus, ela é perfeita, ela é eficaz, ela é completa, ela vem e fala isso aqui, olha. Você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Eu não tenho alternativa, irmãos. Eu entrei de corpo e alma nesse deserto com Cristo. E nós temos que ir até o fim. O que me resta é continuar trabalhando para o Senhor e orar. Orar sem cessar. E é o que eu tenho feito. Eu só posso fazer isso. Os meus conselhos já não servem para mais nada. Agora é com Deus. Todos os dias eu oro a Deus, eu suplico a Deus, para que ela volte para o caminho. E eu tenho fé em Deus, que um dia ela vai passar por aquela porta. Na verdade, hoje isso não seria tão simples. Teria de acontecer um verdadeiro milagre. Teria que ser algo de dentro para fora. Ontem ela fez 22 anos. Nós contamos com a oração de vocês, irmãos. Quem sabe o Senhor faz na minha família algo parecido com o que fez na família do Simbala. Não desista de ver um milagre de Deus na sua vida e na vida dos seus filhos. Não desista. É deserto, é sofrimento, é luta. Semana passada o Jaime nos trouxe uma estatística, uma marca de 250 membros que dificilmente é alcançada e superada nas congregações. E eu fiquei encucado com aquilo. Será que além de evangelizar, porque nós temos evangelizado esse bairro, essa cidade, nós temos feito isso. Será que além de evangelizar não nos falta também cuidar mais? Estreitar mais os laços? Comer juntos? Amar mais? Todos os anos, um tanto de almas tem saído para aquela porta para nunca mais voltar. Glória a Deus que o Wellington está aqui de volta. Será? O que nós podemos fazer? Queira Deus que o próximo a sair não seja ninguém da sua família. Porque dói demais. Uma triste média de 15 a 20 pessoas estão indo embora. E há inúmeros motivos que levam uma pessoa a abandonar a fé. E muitas das vezes nós não podemos evitar. A gente ensina, a gente ama, a gente aconselha. Mas quando a pessoa coloca no coração, é só Deus. Mas o que me incomoda, irmãos, é que a gente tem um cuidado, um zelo de obedecer Mateus 18, 17, se policiando para não ter comunhão com alguém que abandonou a fé. Mas o que nós estamos fazendo de concreto por essas pessoas
para que elas voltem para o caminho. Isolá-las é o suficiente? Elas estão indo para o inferno. Nós precisamos reparar as cercas deste aprisco, para que as ovelhas parem de ser sequestradas. O diabo, ele anda em derredor, pronto para devorar. Ele está atento àquele que está mais fraquinho na fé. Ele está atento para enganar, se possível, os escolhidos. Alguém disse, eu acho que foi a Andréia, do Bruno, que o diabo ele não precisa de uma porta aberta para entrar. Basta uma fresta. E aí ele vem e faz a arruaça. Por outro lado, dá conforto. Porque se uma ovelha se desgarra e se perde, o Supremo Pastor, ele está pronto para ir atrás dela e trazê-la de volta. Isso foi dito na parábola da ovelha desgarrada. Eu creio nisso. E você? Você crê que Jesus pode ir lá e buscar aquela pessoa de volta? Portanto, a igreja, ela precisa chorar. Ela precisa soluçar. Ela precisa gemer. Ela precisa clamar a Deus por essas pessoas. Se condoer de quem está sofrendo. Amar quem está se perdendo. Lá em casa, nós estamos sofrendo. Nós precisamos de um verdadeiro milagre. Você acredita que Deus ainda pode fazer milagres? Será que o sofrimento que porventura você esteja passando também não é uma questão de milagre? Tem coisas que são simples de resolver, mas tem coisa que é só milagre, gente. Nos milagres de Jesus, a gente observa que alguém correu ao encontro de Jesus e suplicou a ele por ajuda. Um aleijado, ele precisou descer numa cama pelo telhado para ter acesso a Jesus. Uma mulher, ela se espremeu no meio da multidão para poder tocar na orla da veste de Jesus. Um cego, ele teve que ir até o tanque de Siloé para lavar a terra a saliva de Jesus para que ele voltasse a enxergar. E outra ainda gritou, clamando por misericórdia ao filho de Davi, tem misericórdia de mim. Dentre tantos outros exemplos, irmãos. O que você tem feito para que um milagre aconteça na sua vida? O seu filho está dando problema? Aquela doença terrível voltou? As dívidas estão te consumindo? Você tem um parente que está lutando contra a sua servidão a Deus? Tem alguém na sua família afundado no álcool, nas drogas, na mão da polícia, no adultério, na fornicação? Corra ao encontro de Jesus. Clame a Ele em oração. Dobre o seu joelho. Gema, soluça. Mas vai até Jesus. A maior arma que você e eu temos ainda continua sendo a oração. Não vai ser o seu conhecimento, a sua desenvoltura, o seu cargo, ou o que quer que seja, que vai resolver o problema. A maior arma que você pode usar contra o adversário ainda continua sendo jejum e oração. Portanto, clame a Jesus. Senhor, eu preciso de um milagre. Faz um milagre em mim, Senhor. Não desista de lutar. Não desista de orar. No final de tudo vai valer a pena. Vai valer a sua persistência, vai valer a pena a sua dedicação ao Senhor. O seu milagre vai chegar em nome de Jesus. Paulo disse: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça,
que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Deus ainda opera milagres. Um dia, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Vai valer muito a pena ter suportado todo tipo de sofrimento. Vai valer a pena nos manter firmes nos caminhos do Senhor. Eu queria chamar aqui à frente a minha esposa. Vem cá, meu bem. Lá em casa nós estamos sofrendo. Ela está mal. Os humilhados serão exaltados. É de chorar mesmo, irmãos. É de chorar. Mas um dia Deus vai enxugar dos olhos toda a lágrima. Quero convidar aqui também o Jaime, o João e o Ronaldo, que são os presbíteros que estão aqui hoje. Eles vão orar por vocês. Eu não gosto muito de apelo, porque às vezes a gente fica tímido, né? E não quer se expor. Mas eu queria que você hoje, que está precisando de um milagre na sua vida, que você venha até aqui. Só você que precisa de um milagre. Eu sei que tem muita gente precisando de milagre. Os humilhados serão exaltados. Eles vão orar por vocês. O Carlinho vai cantar para nós. Você que está com uma luta no seu casamento, vem aqui à frente. Você que está com um problema de saúde, vem aqui à frente. Não se envergonhe. Para que se envergonhar? Se a luta, Deus já sabe da sua luta. Tome o lugar aqui à frente. Nós vamos clamar a Deus. Não pedir a Ele que faz um milagre nas nossas vidas. Deus pode fazer milagre, irmãos. Deus pode fazer milagres. O seu filho está rebelde. Vem buscar o seu milagre. Deus pode fazer milagre. Há perseguição porque você serve ao Senhor. Venha pedir um milagre. Os seus filhos não querem saber de Deus? Vem pedir um milagre. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Deus seja louvado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria. Se preciso, tentando geme. ver meus sonhos cancelados. Soluce. Peça a Deus. Lázaro ouviu a sua voz. Não há nada impossível para Deus. Quando aquela pedra removeu. Depois Fique de de pé, 4 igreja. dias ele reviveu. Louve ao Senhor. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Tu és a própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus, que me ergues para vencer. Senhor de tudo em mim, já ouço a sua voz, me chamando para viver uma história de poder. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história,
ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora. Ressuscita-me. Ressuscita-me.